Graça e paz, gente. Eu sou o pastor Jefferson Santos, estou aqui na cidade de Campina Grande e estou voltando aqui com essa série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Uma nova série que vai abençoar a sua vida. E nós estamos tomando por base a parábola que está inserida em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30 até o versículo de número 37, tá bom? Mas vamos lá. Se você vê o início do vídeo, que está aí na minha página, eu estava trazendo aqui algumas informações importantes sobre a interpretação do texto bíblico. E eu disse que o pregador precisa ler bem o texto, interpretar bem o texto e aplicar bem o texto. Então, vamos tentar observar essa parábola. Quando a gente olha para Lucas capítulo 10, nós temos dentro dessa parábola, dentro desse capítulo, uma situação que Jesus enfrentou, tendo que dar respostas a um doutor da lei. Não é? Lucas capítulo 10, versículo de número 25, aparece um doutor da lei que tinha interesse em colocar Jesus à prova. E esse homem veio com uma pergunta para Jesus. A pergunta é esta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta de todos nós. Não é? Seria a pergunta de todo ser humano. A pergunta relacionada à eternidade. O que fazer para vivermos a bênção de Deus, no sentido de gozarmos da vida eterna, não é? A vida eterna. E Jesus poderia ter dito simplesmente a esse homem: creia em mim. Mas ele resolveu ir além. Ele diz ao homem no versículo 26, o que está escrito na lei? Como lês? E aquele homem vai responder: olha, tem vários mandamentos, mas 2 deles são importantíssimos. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus vai no verso 28 e diz para ele: bem dissestes, faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Faze o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e você vai ter direito à vida eterna. Esse homem, quando ouviu isso, não é? Quando ouviu isso, decidiu justificar-se diante de Jesus. E quando ele decide justificar a si mesmo, disse a Jesus assim: quem é o meu próximo? Olha a pergunta. Quem é o meu próximo? Se a pergunta, não é, que dá direção a todo o assunto que vai ser tratado daqui para frente é quem é o meu próximo, quando Jesus está contando a parábola, conhecida como parábola do bom samaritano, ele só tem uma coisa a nos comunicar, não é? Que nós devemos entender quem é o próximo dentro dessa parábola. Simples. Quem é o próximo do próximo nesta parábola? Porque Jesus, em resposta ao homem, diz assim: olha, você está querendo saber quem é o teu próximo, eu te digo quem é o teu próximo. Então ele vai e diz: olha, certo homem descia de Jerusalém, preste bem atenção, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e esse homem, quando estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado, teve tudo que era dele roubado e, consequentemente, ficou machucado e ferido à beira do caminho. E naquele caminho onde estava aquele homem
caído ao chão e ferido, passaram por ali 3 grupos de pessoas. Primeiro, um sacerdote. Segundo, um levita. Terceiro, um samaritano. Primeiro, olha que coisa interessante. Primeiro, um sacerdote. Segundo, um levita. Terceiro, um samaritano. E diz que o sacerdote passou e, vendo aquele homem no chão, está no texto, passou ao longe e não fez nada por aquele homem. A gente conhece a parábola. Diz que o levita passou e agiu da mesma forma que o sacerdote. E, consequentemente, nós temos no texto a informação que um samaritano, eu li com vocês no verso 33, passou por ali e viu o homem, e diz que teve compaixão do homem. Logo, se aproximando dele, tomou vinho, azeite e aplicou a ferida daquele homem, colocou sobre o seu animal, foi até uma hospedaria, levando aquele homem para a hospedaria, e colocou aquele homem para ser cuidado dentro daquela hospedaria, passando a noite toda com ele. Aí o texto vem e diz, no versículo 35, e no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que gastares a mais, quando regressar, eu te pagarei. Aqui nós temos a parábola que nos revela que grupos de pessoas se envolveram, entre aspas, com a situação de um ferido que foi assaltado quando descia de Jerusalém, o lugar da bênção, a habitação da paz, para Jericó, o lugar da maldição. E esses grupos de pessoas, cada um com relação ao ferido, tem uma reação diferente. É simples assim. Jesus conta a parábola, olha para o homem e diz assim, para você, quem é o próximo do próximo? O próximo daquele que está necessitado. E as escrituras vão dizer que aquele homem não responde com exatidão, porque a resposta dele está aqui, no verso 37. E ele diz, aquele que usou de misericórdia, preste bem atenção, tá? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Aquele que usou de misericórdia para com ele. A minha pergunta é, você percebe que ele respondeu, ou que você percebe que ele não respondeu à pergunta de Jesus? Porque a pergunta de Jesus era essa, para você, quem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse, aquele que usou de misericórdia. Mas ele não decidiu falar quem usou de misericórdia. E aqui a gente precisa parar para pensar algumas verdades que estão inseridas nesta parábola, para que a gente possa chegar no ponto principal dela. Mas aqui a gente já achou a chave da parábola, a chave da interpretação da parábola. Quem é o próximo do próximo? Se há pessoas se relacionando com alguém que está ferido, a pergunta de Jesus é, quem é o próximo do próximo? Jesus está querendo saber quem é aquele que praticou mais misericórdia, que agiu bondosamente, que foi um canal, que foi um instrumento, que foi um vaso, que foi alguém usado ou simplesmente decidiu ser um canal de bênção para aquele que estava ferido. Então Jesus quer saber quem é o próximo daquele que estava necessitado. É simples assim. Entendendo isso, a gente pode caminhar. Quais são as verdades que a gente pode extrair de uma parábola como essa? Primeiro, que esta parábola ela pode ser chamada de a parábola da vida. Por quê? Ela é a parábola dos que vão.
a parábola dos que descem, a parábola dos que vão, a parábola dos que ficam. A gente que fica em Jerusalém e a gente que desce a Jericó. Ela é a parábola dos que vão e a parábola dos que ficam. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa caminhada da vida, essa parábola ela vem para nos dizer que todo mundo nessa vida está, em primeiro lugar, em movimento. E se está em movimento, é necessário que nós venhamos a entender que cada um que está em movimento tem responsabilidade com a sua própria vida, com a sua própria história, com o seu próprio caminho, com a sua própria estrada. Eu estou dizendo isso porque aqui você tem nessa parábola, não é, verdades dos nossos muitos relacionamentos ao longo da vida. Você vai ter gente que convive com você no mesmo caminho, que passa pelo mesmo caminho que você, que passa pela mesma trajetória na vida que você, e que precisa de uma forma muito especial, não é? Que você entenda que Deus não deu direito a ninguém de responsabilizar os outros pelas escolhas que fazem. E eu estou dizendo isso porque o homem que está ferido no caminho foi assaltado porque ele decidiu descer de Jerusalém para Jericó. Se ele desceu de Jerusalém para Jericó por decisão dele, ele não tem que responsabilizar ninguém, assim como o sacerdote não tem que responsabilizar ninguém, assim como o levita não tem que responsabilizar ninguém, assim como o samaritano não tem que responsabilizar ninguém. Por quê? Porque todo mundo faz o caminho na vida que escolheu fazer. Ninguém tem culpa das minhas feridas. Ninguém tem culpa das minhas dores. Ninguém tem culpa das minhas angústias. Ninguém tem culpa das minhas perdas. Ninguém tem culpa, sabe, das minhas aflições. Porque eu faço as minhas escolhas, tomo as minhas decisões e caminho pelo caminho que eu quero caminhar. Só que aqui nessa parábola, quando todo mundo começa a descobrir que os acontecimentos da vida é responsabilidade de cada um, a gente vai perceber que os relacionamentos da vida, e essa parábola não é uma parábola velha, ela é extremamente atual. Nos relacionamentos da vida, cada um, gente, vai assumir uma postura dependendo do momento que se está vivendo. E escute, essa parábola, ela é a parábola cuja história se passa na sua vida e na minha vida. Porque em algum momento da vida, eu sou o sacerdote que vejo o ferido e não coopero com ele. Em algum momento da vida, eu sou o levita que vejo o ferido e não coopero com ele. Mas em algum momento da vida, eu sou o samaritano que vejo o ferido e coopero com ele. Em algum momento da vida, eu sou aquele que está no caminho tomando de assalto valores que aqueles que viajam de Jerusalém para Jericó carregam na bagagem. De vez em quando eu ajo como ladrão dos valores daqueles que estão quebrados, cansados e feridos. Eu estou dizendo isso porque em algum momento, às vezes, a gente libera uma palavra que pode roubar os valores de uma pessoa. Às vezes a gente pode dizer alguma coisa que pesa sobre o coração de alguém, e esse alguém simplesmente se sentir ferido e assaltado no meio do caminho. Logo, ninguém escapa aqui
de ser um sacerdote na vida, de ser um levita, que age com indiferença aos feridos. Ninguém escapa aqui de um dia ser aquele que foi ferido no caminho. Da mesma forma, ninguém escapa de ser um samaritano um dia, e ninguém escapa na vida de ser aquele que um dia feriu ou machucou alguém. Essa parábola, ela é a parábola da vida porque ela nos mostra, em primeiro lugar, que tem gente que vai e gente que fica. Na vida a gente está sempre se movimentando. Segundo, ela é a parábola da vida porque nos mostra que em qualquer momento da vida, dependendo da situação que nós estamos vivenciando, cada um de nós, escute bem isso, somos pessoas que assumimos uma identidade, às vezes do sacerdote, às vezes do levita, às vezes do samaritano, às vezes dos ladrões e às vezes até mesmo do que é ferido. Então ela é a parábola da vida por isso. Mas em terceiro lugar, ela é a parábola da vida para mostrar, não é, que existe uma individualidade em cada um de nós, que em alguns momentos vai nos levar a entender a necessidade de nos envolvermos com as feridas dos outros na viagem da vida. Querendo ou não, nós vamos passar pelo caminho que gente ferida está caída. E cabe a nós discernirmos o porquê Deus nos colocou naquele caminho. Alguns vão passar apenas por passar. Outros vão passar apenas porque estão seguindo alguém que está indo destino a Jericó. Outros vão passar porque têm uma missão com os caídos. E outros que estão caídos vão passar porque precisam ser esse instrumento cuja alma grita e fala aos ouvidos daqueles que passam no caminho. Não passe na vida sem me perceber. Porque às vezes o ferido é um filho que você tem em casa, um marido que você tem em casa, uma esposa que você tem em casa, um membro da sua igreja, ou muitas vezes o ferido é aquele que está no seu trabalho e você precisa ter o discernimento se Deus quer que você seja naquele dia um sacerdote, um levita, um bom samaritano, ou se Deus quer que você seja esse instrumento que acolha, que ajude, que aplique óleo nas feridas daquele que está machucado. Isso aqui é uma primeira verdade que a gente precisa entender, que essa parábola é a parábola da vida. E ela é a parábola da vida porque é a parábola dos relacionamentos daqueles que entendem que precisam se relacionar com as feridas e as machucaduras daqueles que viajam nessa longa e terrível viagem da vida. Entendendo essa primeira parte, nós vamos perceber uma segunda verdade dessa parábola. Essa parábola é contada para nos dizer que por mais que nós trilhemos caminhos na vida, esses caminhos para cada um de nós será diferente. Observe que estão todos eles passando pelo mesmo caminho. Mas o caminho para cada um tem um significado diferente. Eu não sei o quanto você já se questionou com relação a pessoas da sua família que não respondem, queridos, à altura das suas expectativas. Quanta oração você já plantou por alguém? Quantas palavras você já semeou em favor de alguém? Quantos decretos você já compartilhou sobre a vida de alguém? E na verdade, me diga uma coisa: quantas vezes você não viu essas pessoas responderem à altura do que você semeou na vida delas? Você semeou amor, semeou carinho, semeou abraço, semeou paz, semeou alegria. E acabou não tendo uma colheita à altura daquilo que você plantou. E aí você diz, o porquê que isso acontece? Isso acontece porque todos nessa parábola estão no mesmo caminho. Mas o caminho para cada um vai ter um significado diferente porque Deus trata com cada um na sua individualidade.
E escute, a leitura que a gente faz do caminho é muito pessoal, gente. Eu vou repetir. A leitura que a gente faz do caminho é muito pessoal. A gente não pode cobrar de um sacerdote que ele entenda o significado do caminho do ferido, porque nunca vai acontecer. A gente não pode cobrar do levita que ele perceba o caminho como o ferido percebe. A gente não pode cobrar do bom samaritano que ele perceba o caminho, sabe? Como o ferido percebe. Da mesma forma, o ferido não pode cobrar que as pessoas tenham a mesma visão do caminho que ele anda, porque elas nunca terão. Porque na vida o caminho tem um significado muito íntimo e pessoal para cada um. Dependendo do caminho que você está trilhando, dependendo das escolhas que você faz, dependendo dos sonhos que você tem, dependendo das esperanças que regem os seus passos e a sua caminhada, o caminho vai ter um significado diferente para cada um. E é necessário que a gente entenda isso. Porque se a gente não entender, nós vamos viver uma vida onde sacerdotes acusam os feridos acusam os sacerdotes, levitas acusam sacerdotes, sacerdotes acusam levitas, levitas acusam feridos. Da mesma forma, samaritano acusa sacerdote, sacerdote acusa samaritano, e samaritano acusa ferido, e ferido acusa samaritano. E a vida vai virando uma confusão, literalmente, eu vou repetir, a vida vai virando uma confusão terrível para a gente. Por quê? Porque ninguém pode impor ao outro que ele tenha o discernimento do caminho que você tem. É isso que Jesus tenta ensinar no Evangelho de João, no capítulo 14. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu estou indo. Mas vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E aí ele diz que vai para o Pai. De repente, um dos discípulos dele diz para ele, Senhor, mostra-nos o Pai e nos faz entender qual caminho tu estás falando. Observe que eles estavam no caminho com Jesus. E o próprio Jesus diz a eles, olha, vocês não conhecem o Pai ainda, eu estou há tanto tempo convosco. Mas o próprio Jesus descobriu que não é o fato de estarmos há tanto tempo com alguém que vai fazer com que alguém discirna o caminho como eu tenho discernimento dele. Às vezes eu, como pastor, quero cobrar a espiritualidade das pessoas que elas nunca terão, entende? E às vezes as pessoas querem cobrar a espiritualidade de mim como eu nunca terei. Porque o caminho para elas tem um significado diferente do caminho para mim. O que a gente precisa entender é que é possível todo mundo caminhar nesse caminho respeitando o espaço de cada um, a visão de cada um, o entendimento de cada um, o discernimento de cada um, a percepção de cada um. É necessário que nós percebamos isso aqui, porque senão nós vamos perder a força dessa parábola. Porque a parábola foi contada para dizer, olha gente, respeita o caminho de cada um. Se você é alguém que está de pé olhando para o ferido, não julgue o ferido. Da mesma forma, o ferido já não pode olhar para o pastor e julgá-lo, querido. Porque o caminho é de cada um. Por mais que a gente diga, bom, eu preciso ter o exemplo da minha liderança, isso nunca vai acontecer. Porque existe uma limitação no homem. Entenda o que eu estou tentando passar ao seu coração. O apóstolo Paulo, veja que coisa interessante, que diz para a igreja de Éfeso, sede meus imitadores, olha o pastor Paulo falando, como eu sou de Cristo. É o mesmo que escreve a carta aos Romanos, e no capítulo 7, ele diz na carta aos Romanos,
Miserável homem que eu sou. E digo mais, quem me livrará? Olha a pergunta do pastor Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele vai dizendo, discorrendo ali de uma forma pesada, eu não quero tomar tempo com esse assunto, mas ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu, Paulo, pastor, esse não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E aí é onde está a questão. Porque esse mesmo Paulo que escreve aos Romanos dizendo que é um miserável, é o mesmo que escreveu à igreja de Éfeso, dizendo, imitem-me. E, consequentemente, escreveu a segunda carta aos Coríntios, ou pelo menos ditou para que alguém escrevesse essas cartas. E em 2 Coríntios capítulo 12 ele diz, olha gente, eu orei ao Senhor por 3 vezes e um mensageiro de Satanás veio contra mim para tentar me destruir. E me esbofeteava. E sabe o que é que eu fiz? Orei por 3 vezes, mas Deus não me disse nada, não interviu, não me livrou e me deixou nessa situação. Você está entendendo? A espiritualidade, ela está ligada a momentos da nossa vida. Dependendo do nível da situação que você está enfrentando, você pode ser um sacerdote de pé, ou pode ser um homem ferido no caminho. A gente precisa entender essa verdade, porque por mais que a gente formule a ideia de que homens, eles atingirão o nível de perfeição, nunca vão atingir. E aí é por isso que a gente tem muita gente que está caminhando na viagem da vida frustrado. Porque o próprio Jesus conta essa parábola para dizer, olha gente, eu estou falando de um sacerdote que é pastor, que vai ver um ferido e ele não vai poder fazer nada pelo ferido. Um levita que é um cantor na igreja, ou aquele que cuida do altar da igreja, vamos colocar assim, que cuida dos sacrifícios que são feitos, e esse levita simplesmente não vai poder fazer nada pelo ferido. Quem vai fazer? Uma figura que não tem nada a ver com a dor do ferido, porque o ferido é de Jerusalém e o homem que vem é de Samaria. E aí você não tem esse homem samaritano com títulos sacerdotais, porque a espiritualidade dele, no momento, é uma espiritualidade que superava a do sacerdote e a do levita. Nós precisamos entender essa verdade. Eu só estou deixando isso aqui para que você faça uma leitura melhor com relação a essa parábola. Mas observe que essa parábola está dita aqui para dizer que cada um precisa ter o discernimento que é seu acerca do caminho. E eu tenho que respeitar a sua opinião, assim como cada um de vocês precisa respeitar a minha. Por quê? Porque o caminho do sacerdote é o caminho do sacerdote, do levita é do levita, o caminho do samaritano é do samaritano e o caminho do ferido é o caminho do ferido, assim como o caminho dos ladrões por aí também é o caminho dos ladrões. Ou seja, cada um precisa entender que o caminho tem um significado diferente para ele. Não é o fato de estarmos convivendo na mesma estrada, no mesmo caminho, na mesma jornada, que nós, entende? Precisamos ter o mesmo olhar e a mesma visão do caminho. O caminho pode ter um significado profundo para mim, mas para outros, o mesmo caminho que eu faço pode ser o caminho da queda, o caminho da ferida, o caminho da tristeza, o caminho da dor, o caminho da angústia. Isso é uma segunda verdade dessa parábola da vida. Mas existe uma terceira verdade. E a terceira verdade é incrível, que está dentro dessa parábola. É que por mais que cada um tenha esse entendimento do caminho, ou o caminho tenha um significado para cada um, escute isso que eu vou lhe dizer, que é muito sério e muito profundo. Esse caminho nunca poderá se apresentar como o fim para a minha vida e para a sua vida. Porque se você tem um sacerdote que não pode ajudar o ferido,
Esse sacerdote precisa entender que não é o fim dele, porque ele não teve força no momento para ajudar o ferido. Esse levita precisa entender que ele não é o fim dele, porque ele não teve força para ajudar o ferido. Assim como cada um de nós precisa entender, independente da posição que a gente esteja, porque eu estou olhando a parábola como um todo, você pode ser o sacerdote que está de pé e eu ser o ferido que está no caminho, assim como posso ser o sacerdote que está de pé e você ser o ferido do caminho. Mas é necessário que você entenda essa verdade que eu considero das mais profundas. Nós não podemos entender que o caminho é o fim para cada um de nós, porque não é. Não é o fim para o sacerdote que não teve condições de ajudar agora. Não é o fim para o levita que não teve condições de ajudar agora. Nem é o fim para o samaritano que só tinha o óleo, o vinho e as 2 moedas para investir no homem. E nem tampouco é o fim para o ferido que está no caminho. Entenda essa verdade. O ferido que está no caminho poderia entender que era o final para ele. E por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o texto diz que ele estava quase morto, gente. Em algumas traduções diz que ele estava meio morto. Ele já estava tão machucado que quem passava no caminho entendia, acabou para ele. Terminou para ele. Só que aqui não parece ser o fim apenas para o ferido, parece ser o fim para o sacerdote. Porque a missão do sacerdote poderia ser de alguém que pudesse ajudá-lo se ele estivesse bem. A missão do levita poderia ser de ajudá-lo se estivesse bem. E aí a gente fica falando uma série de coisas, né, como eu vejo muitas vezes. Não, pastor, mas com relação à própria cultura da época, um sacerdote não poderia aproximar-se de alguém ferido. Para com isso, gente. Para com isso. A grande questão, sabe? A grande questão dessa parábola é que todos nós precisamos entender que nunca é o fim para cada um de nós. Nunca é o final. E por que não é o final, pastor? Porque a história de vida da gente continua. Se nós estamos vivos nesta hora é porque o Senhor ainda tem conosco um propósito diferenciado. E eu estou falando isso porque quando esse homem que parecia estar meio morto, que parecia ter chegado ao fim, que parecia ter visto tudo se acabar, está pensando que vai morrer, passa ao sacerdote, passa ao levita. E eu não sei você, mas uma coisa que eu desejo muito é que no fim da vida, sabe? No fim da vida, eu possa ter o direito de terminar como eu comecei, vendo gente. E por mais que essas pessoas não tenham condições de me ajudar, eu quero vê-las passando e dizendo: Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus faça, Deus é fiel, estamos orando por você. Esse homem está vendo o sacerdote passar. Para ele isso é importante. Não terminar no caminho da vida, entendendo que a vida ela só nos apresenta gente para nos roubar. Porque o que ele está vivendo aqui é isso. É gente que arrancou dele o que ele tinha. Esperança, sonho, valores, promessas, uma série de coisas. Até o próprio chamado dele. Até a própria vocação podem ter arrancado dele. Mas ele está percebendo que na vida, a vida não só tem ladrões. A vida é composta de gente que passa pelas coisas que a gente passa. A vida é composta de gente que sofre as coisas que a gente sofre. A vida é composta de gente que passa no caminho, mesmo não podendo nos ajudar, pelo menos para que a gente veja o rosto de alguém e diga: nem todo mundo é ladrão nessa vida. Nem todo mundo tem interesse de arrancar de mim alguma coisa.
Nem todo mundo que se aproxima de mim e passa no mesmo caminho que eu está interessado em destruir as minhas emoções, os meus valores, as minhas esperanças, as minhas alegrias, a minha vida. Tem gente que só está passando no caminho, apenas para que eu olhe e veja que ainda tem gente diferente dos ladrões que me roubaram. Mas ele está descobrindo aqui que não é o final. O sacerdote passou, preste bem atenção, o levita passou e aí vem um samaritano. E o samaritano, quando passa, chega perto daquele homem, como eu disse, aplica óleo, aplica vinho e diz para ele: eu vou te levar para uma hospedaria. Por quê? Porque o que parecia ser o final para ele não era o final. Era apenas o começo de uma nova história. Talvez seja isso que você precisa ouvir esta noite. Que não é o fim. Talvez seja isto que você precisa, seja isso que você precisa ouvir nessa noite. Que não acabou. Talvez essa seja a resposta que Deus venha dar ao seu coração nesse momento, para dizer a você essa profunda verdade. Nada acaba enquanto o Senhor não diz que acabou. O samaritano chega para socorrer o necessitado, sempre que ele pensa ser o fim da sua trajetória. Eu repito, não é o fim da sua vida. É apenas o começo de uma nova história. De uma nova história. Só que eu quero observar um último detalhe com vocês para encerrar. Já vão 36 minutos de ensino da palavra. Eu quero parar por aqui dizendo uma coisa que eu considero única e principal nessa parábola. Entendendo que essa parábola é a parábola da vida. Entendendo que essa parábola é a parábola que nos diz que a nossa história não termina enquanto Deus não dá a última palavra no meio dela. Descobramos agora, a partir dessa parábola, o que Jesus estava querendo nos ensinar de forma tão profunda e gloriosa. Jesus conta a parábola para aquele homem que era um doutor da lei. E o doutor da lei ouve Jesus perguntar: quem é o próximo do próximo? Porque na viagem da vida vai ter muita gente cruzando o caminho dos necessitados. Quem é o próximo do próximo? E aquele homem vai dizer assim, olha o que ele diz, preste atenção, gente. Versículo 37. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Você percebe a força disso aqui? Ele não está dizendo que é o sacerdote. Ele não está dizendo que é o levita. Ele está dizendo que é quem mais usou de misericórdia para com ele. E a gente precisa analisar quem é que usou de mais misericórdia para com esse homem. Com certeza não foi o sacerdote. Porque o sacerdote já precisava de misericórdia. Com certeza não foi o levita. Porque o levita precisava de misericórdia. Ah, pastor, agora eu já sei, foi o samaritano. Bom, se você olhou comigo o capítulo de número 10, versículo 35, você vai perceber uma coisa interessante, tá? Verso 34 e 35, eu vou repetir a leitura aqui. E aproximando-se dele o samaritano, atou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho, e montando-o sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Observe que o samaritano, ele vê o homem ferido, se aproxima do homem, são ações de alguém que tem misericórdia. Ele coloca vinho, coloca óleo, coloca o homem sobre a sua montaria, leva o homem para a hospedaria. E na hospedaria, ele para ali para passar a noite com aquele homem.
Então a gente vai observar que o samaritano está oferecendo àquele homem algumas coisas. Primeiro, preste atenção. Primeiro, está oferecendo óleo. Segundo, vinho. Isso é ato de alguém que tem misericórdia, sim. Ele está oferecendo a montaria, em terceiro. Em quarto, ele oferece dinheiro para pagar a hospedaria. Mas escute, todas essas coisas que o samaritano oferece como misericórdia, elas são coisas que estão ligadas à pessoa de Jesus. Pastor, mas Jesus é apresentado na Bíblia como judeu. Na verdade, Jesus recebe 3 nomenclaturas. Em João capítulo de número 4, versículo de números 4, 5, 6 e 7 e 8, quando a samaritana vai conversar com ele e ele pede água a ela, ela chama ele de judeu. Em João capítulo de número 8, versículo de número 48 e 49, um grupo de judeus está discutindo com Jesus e diz para ele: olha, nós bem sabemos que tu tens demônio e que tu és samaritano. E Jesus se defende dizendo: eu não tenho demônio, mas ele aceita a ideia de ser samaritano. Então ele é um judeu, chamado no capítulo 8 de João de samaritano, e aceita ser chamado de samaritano. E no capítulo 26 de Mateus, a Bíblia diz que quando Pedro foi interrogado se ele era um dos discípulos daquele que andava com o Nazareno, com o Galileu, daquele que andava com Jesus, foi dito a Pedro assim: você é um daqueles que andam com o Galileu. Observe, nem chamam Jesus de judeu, nem de samaritano diante de Pedro. Chamam Jesus de Galileu. Então Jesus aparece com essas 3 nomenclaturas: judeu, samaritano e Galileu. Logo, quando essa parábola é contada como a parábola do bom samaritano, Jesus veste essa camisa de samaritano. E ele está dizendo: olha, óleo eu tenho, vinho eu também tenho, montaria para carregar eu também tenho, eu usei até um jumento para entrar em Jerusalém. E eu tenho, observe, uma hospedaria para colocá-lo. Só que aqui a gente observa um detalhe. Qual detalhe? É que no capítulo 10, observe bem a palavra, versículo de número 35, é claro que isso não é para todo mundo, gente. Isso é para quem ama a Bíblia. Capítulo de número 10, verso de número 35, a Bíblia diz assim: e no outro dia, quando o samaritano ia partir, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, quando regressar, eu te pagarei. O que é que ele está dizendo aqui? O samaritano está dizendo: olha, tem um quarto homem que tem um valor incrível nessa parábola. E quem é ele, pastor? O hospedeiro. Por que o hospedeiro, pastor? Porque é ele quem no caminho aonde o homem foi assaltado recebe sacerdote, recebe levita e recebe os feridos do caminho. É por isso que quando Jesus, observe bem, tá? Preste muita atenção. Por isso que quando Jesus conta a parábola, no versículo 36, ele diz assim: quem destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Gente, pare um pouquinho, que isso aqui já estou no campo da revelação, para você entender. Jesus está perguntando ao doutor da lei: quem destes 3? Destes 3. Só que aqui, observe, não tem 3. Jesus está falando daqueles que se envolveram com a ferida do homem. Sim, mas ele está contando aqui todo mundo que na viagem da vida teve a oportunidade de ajudar o homem. E aqui na história não aparecem 3, gente. Vamos contar? Aparece um sacerdote, aparece um levita, aparece um samaritano e, por último, aparece um hospedeiro. Eu vou repetir. Aparece um sacerdote, aparece um levita, aparece um samaritano e, por último, um hospedeiro. Então são 4 que estão envolvidos com a ferida do homem. E aí você me diz: mas pastor, Jesus contou 3.
A minha pergunta para você é: Jesus errou na conta? Sendo que ele mesmo é o autor da parábola e está contando a história que provavelmente aconteceu, porque isso era comum acontecer. Será que ele errou na contagem? Será que ele quis deixar o hospedeiro de fora da parábola? Sendo que na parábola o hospedeiro é quem vai gastar mais tempo com o ferido. Porque em primeiro lugar o hospedeiro tem a missão de abrigá-lo. Segundo, o hospedeiro tem a missão de cuidar dele. Em terceiro, o hospedeiro tem a missão de mantê-lo na hospedaria até que o samaritano volte. Quando esse homem termina a parábola, ele para pensar nisso. Ele diz: por que Jesus está me perguntando sobre os três, se na parábola ele me diz que tem 4 que estão envolvidos com esse homem? É porque, na verdade, o terceiro não é o samaritano. O terceiro é o hospedeiro. O samaritano é a figura de Jesus aqui, que está agindo para acolher, para abraçar, para ajudar, para semear, para simplesmente conduzir o homem ao lugar onde ele podia ser cuidado. É por isso que o samaritano está na parábola por uma noite, some e deixa o homem na mão do hospedeiro. Por quê? Porque a preocupação do samaritano é que aqueles que o representam assumam a responsabilidade de cuidar dos homens e mulheres que estão na hospedaria. E aqui eu quero parar. Quem dos três você é? Você é o sacerdote, o levita, e aqui eu não digo o samaritano, porque o samaritano é Jesus. A minha pergunta é: quem é você? O hospedeiro, o sacerdote ou o levita? Há muitos sacerdotes, líderes de congregação, mas que precisam da mesma misericórdia que você. Há muitos levitas dentro da congregação que precisam da mesma misericórdia que você. Mas o que nós temos aqui, gente, é um hospedeiro, que este sim pode se colocar na posição de alguém que recebe sacerdote, levita e gente que precisa ser alcançado e tocado por Deus. A minha pergunta para você é essa: quem é você? Porque se você entende quem você é, você sabe se você é o próximo do necessitado. A gente só descobre que a gente é o próximo quando a gente descobre quem a gente é na parábola. E sabe o que eu desejo, terminando essa palavra essa noite? É que você seja um hospedeiro que auxilie, que ajude, que cubra os sacerdotes, os levitas e os feridos do caminho na sua hospedaria, com amor, com graça, com compaixão e não desistindo jamais deles. É muito pesado a tarefa de um hospedeiro. Por isso, quando Jesus procurou lugar, eu não estou falando de Jesus propriamente dito, mas José e Maria procuraram lugar para Jesus. Em Lucas 2 diz que faltava lugar, não havia espaço na hospedaria. Pelo menos o quarto de honra da hospedaria estava ocupado. Porque você imagina o que é na cabeça de um hospedeiro hospedar Jesus? É muita coisa. É muita coisa. Jesus sempre está em contato nos evangelhos com a hospedaria. Lucas 2, Marcos capítulo 14, Mateus 26, Lucas capítulo 11, versículo 37 e Lucas capítulo 7. Ele está sempre em contato com a hospedaria. Com a hospedaria. Marcos capítulo 1 também.
Ele está sempre em contato com a hospedaria, não pela hospedaria em si, mas por causa dos hospedeiros que ele escolheu para cuidar dos feridos do caminho. Escute, eu tenho 3 palavras para lhe dizer. Primeiro, não desista da hospedaria. Segundo, não desista dos feridos. Não importa se é um sacerdote, se é um levita, se é um ferido do caminho que foi assaltado. Não desista de cuidar dos feridos. Em terceiro, mantenha a sua esperança nas promessas do samaritano. Porque a parábola, o samaritano, quando está para partir, ele olha para o hospedeiro e diz para ele assim, olha, cuida dele. Não larga a hospedaria. Segundo, não desiste do ferido. Fica com ele, zela por ele, cuida dele. Porque eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando eu voltar, olha o que ele diz. Eu vou te pagar tudo que você gastou para cuidar do hospedeiro. Tudo que você gastou de lágrimas, de jejum, de oração, tudo que você gastou de esforço, dedicação, empenho para cuidar, seja de um sobrinho, de um filho, de um neto, de um pai, de uma mãe, de um amigo. O samaritano, quando voltar, ele vai pagar tudo, mas tudo a você. Tudo. Talvez hoje você olhe e diz, pastor, e o que é que eu recebo hoje? 2 moedas. O samaritano tirou 2 denários. E aqui tem algo muito sério. Porque do ponto de vista do hospedeiro, ele poderia dizer, bom, mas 2 denários é muito menos do que eu vou gastar com ele ao longo dos dias que eu vou ter que cuidar dele. E aí vem o Senhor e diz, deixa como está agora, porque o que para você parece pouco vai se tornar muito no amanhã, porque eu estou te dando 2 moedas. 2 moedas. Quando Jesus estava na cruz e foi ferido, do lado saiu sangue, primeira moeda, e água, a segunda moeda. E sabe para que isso aconteceu? Para dizer a mim que sou hospedeiro e a você, que são essas 2 moedas que nos garantirão o acesso à honradez que o samaritano preparou para nós. Há uma honra, melhor dizendo, preparada para mim e para você pelo samaritano. Há um galardão nos esperando. Há vitórias e alegrias sem fim que nos esperam na eternidade. Por isso, eu deixo essa palavra essa noite ao seu coração. Confie na palavra do samaritano. Ele foi e vai voltar. E sabe quando ele voltar? Ele vai dizer assim, cadê as 2 moedas que eu lhe dei? Elas garantem que você receberá muito mais do que imaginava. Por isso Paulo escreve em Romanos 8,18 que as aflições do tempo presente não hão de se comparar à glória que nos há de ser revelada daqui a pouco. Eu deixo essa palavra carinhosa ao seu coração. Se você sentir desejo, compartilhe ela com alguém e diga a alguém, seja o próximo do próximo, mas não queira ser um sacerdote, um levita, seja um hospedeiro, porque o sacerdote ministra aos feridos, um levita
ministra aos feridos, mas o hospedeiro cuida dos feridos. Deus te abençoe. Um beijo carinhoso no coração de todo mundo. Obrigado pelo carinho. A paz do Senhor. Continua nos ajudando em oração.